Abra sua Bíblia. Esse Deus que está entre nós, esse Deus que faz sempre infinitamente mais, esse Deus que é digno da nossa adoração, e nós acabamos de fazer isso, é o Deus que fala conosco. Para isso, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39. Temática do mês: evangelização e oração. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Palavra do Senhor. Deus, até agora nós falamos contigo, cantamos, oramos, mesmo que tenhamos também ouvido a sua voz em todos os momentos em que nós nos dirigimos ao Senhor. Mas cremos que esse momento é o principal de toda a estrutura do culto, porque é o momento em que nós nos silenciamos. É o momento em que o nosso coração aguarda ardentemente a voz do Senhor. Clamamos ao Senhor para que o teu bom Espírito nos conduza à compreensão da tua palavra, para que a vivamos para a glória do Senhor e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos é esse evangelho dinâmico. Todos nós sabemos que, dentre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o mais antigo, é o mais velho. A propósito, Mateus e Lucas puderam, em algum momento, conhecendo o Evangelho de Marcos, a compilarem os seus evangelhos. A data desse evangelho está entre os anos 66 a 70, não passa de 70 depois de Cristo. O evangelho de Marcos, diferente de Lucas e de Mateus, é um evangelho muito rápido, muito dinâmico. É por isso que você vai analisar esse evangelho e você vai notar nele muitas vezes o evangelista utilizando a palavra imediatamente. Você não vai encontrar isso em Mateus, muito raramente, e muito raramente em Lucas. Agora, Marcos não. Marcos continuamente utiliza a expressão imediatamente. A impressão que dá é que Marcos não tinha tempo a perder. Ele tinha que escrever rápido. Ele não tem um evangelho rebuscado, ele não tem um evangelho detalhado, como é o evangelho de Lucas e como é o evangelho de Mateus, mesmo na sua simplicidade textual. A impressão que eu tenho quando eu leio o evangelho de Marcos é a mesma impressão real da relação familiar. Por exemplo, se aproxima o aniversário do pai,
E a mãe chama os filhos ou o filho e fala para ele: olha, seu pai vai fazer aniversário amanhã, escreve algo para ele, né? Não sei se isso acontece na casa de vocês. E daí no dia do aniversário, quando eles lembram de escrever, eles escrevem: eu te amo. Acabou. Acabou. Às vezes você pega lá uma folha, ou vocês nunca viram isso, você pega uma folha grande e quando você abre, eu te amo. Não tem uma poesia, não tem nada, você é importante na minha vida, eu lembro daquele dia que nós estávamos caminhando e isso vai marcar a minha história. Não tem isso. Pode acontecer em algum indivíduo, mas a maioria não. É eu te amo. Marcos é esse evangelho, tá? Ele poupa palavras, mas ele não poupa o que é verdadeiramente relevante. Isso é importante para nós. Quando nós vemos o texto agora, ele revela algo poderoso para as nossas vidas. Jesus tinha e tem essa característica maravilhosa e encantadora de conhecer as nossas vidas. E é um conhecimento não apenas eterno, profundo, santo, inigualável, mas é um conhecimento muito pessoal. É por isso que nós temos experiências tão diferentes com Ele. Porque Ele não tem um padrão único de se relacionar com todos. Ele se relaciona com o Paulo de uma forma, ele se relaciona com a Yara de uma forma, com a Elza de outra forma. Esse Deus eterno, peculiar e particular, que caminha, que anda, que fala conosco, que nos toca das mais variadas formas. Esse é o Jesus que nós amamos, que nós seguimos. Não é um Jesus distante, que em algum momento se encarnou e morreu na cruz e a história acabou. Não. É um Jesus presente, que se encarnou e revelou para nós a glória do Pai, que venceu a morte e venceu o inferno, mas que caminha ao nosso lado. Isso é maravilhoso. Marcos, capítulo 1, tem alguns relatos muito dinâmicos, muito completos entre si, o que nós falamos e chamamos de perícopes, ou esses fragmentos muito bem pontuados, e ele tem, na parte da conclusão, então, do versículo 25 ao versículo 39, uma exposição clara para nós de como a oração é importante no plano da evangelização. Por gentileza, leiam os versículos 35 e 36. Amém. Lucas tem o mesmo relato, você pode ler mais tarde, Lucas capítulo 4, do versículo 42 ao 46. É o mesmo relato, tá? Lucas dá um detalhe diferente, mas que é a mesma realidade. Enquanto ele fala aqui alta madrugada, Lucas fala bem cedinho, bem de manhã. Primeira lição que nós temos: a oração deve anteceder todas as nossas ações. E isso não pode ser diferente. Se você quer um dia abençoado por Deus, e quando falo de abençoado, eu não estou falando de um dia bem-sucedido, que tudo vai dar certo. Eu estou falando, se você quer um dia em que Deus se mantenha ao seu lado e seja a sua força nos piores momentos dele, anteceda todas as suas ações orando ao Senhor. Entre as lições que o meu pai nos deu enquanto éramos bem pequenos, estava a oração. Nós sempre estudamos de manhã, sempre.
ele nos acordava, assim garotinhos pequenos como os filhos do Glauber. E ele falava para nós que nós devíamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Não escovava dente, não tomava café, não fazia nada. Tirava a coberta e já ia de joelho para falar com Deus. Sabe por que nós não experimentamos muitas coisas na atualidade? Porque nós fazemos tudo e poucas vezes nós antecedemos esse tudo com oração. Quantos aqui, a primeira coisa que faz quando abre os olhos é pegar o celular? Eu faço isso também. Não é mais a Bíblia que fica ao lado da nossa cabeceira. Ou eu estou falando errado? A maioria é o celular que fica do lado da cabeceira. Quantas vezes, bem cedinho, meus olhos nem abrem direito, Célio, e eu vou tateando porque eu já não enxergo de perto mesmo, e eu acho o quê? O celular. Mal enxergando, eu já quero ver o que tem ali, que mensagens tem no WhatsApp, e se tem mensagens atribuladas, eu já começo o dia com o coração bombando. Enquanto a primeira coisa que eu devia fazer é falar com Deus. Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela noite. Obrigado porque eu pude deitar e o Senhor me deu uma noite de paz. O Senhor me abençoou no sonho, me abençoou enquanto dormia, porque a tua promessa é que o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem. E agora, Senhor, faça com que nesse novo dia todas as minhas ações e reações glorifiquem a Ti. Nós temos enfatizado muito a missão da igreja, a evangelização, mas todos os sermões que nós temos pregado nesse mês têm nos falado, se nós não temos uma vida de diálogo com Deus, uma vida de oração, nós não podemos evangelizar. Porque você só fala de alguém que você conhece. E a oração é essa ferramenta poderosa que não é ou não foi criada e dada por Deus para ser uma vara mágica, que você ora e acontece, que você ora e resolve, que você ora e a pessoa é curada. Oração não é para isso. Oração é para que nós nos aproximemos de Deus. É a ferramenta que nos faz falar com Ele. E quando eu compreendo que falar com Ele me fortalece, me faz mais conhecedor dEle, de maneira que em todos os momentos o meu sustento vem dEle, daí eu posso falar dEle. E é isso que nós precisamos compreender. Jesus não poupava tempo de oração. Continuamente estava orando. Versículo 36, há algo muito interessante que é complementado por Lucas. 36 falam, procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Sabe o que Lucas fala? Lucas fala assim, Jesus saiu para orar bem cedinho, é quando o sol começa a aparecer. Bem cedinho, e as pessoas estavam preocupadas, porque Jesus não estava visível. E qual foi a preocupação delas, conforme Lucas? A preocupação das pessoas foi que Jesus as deixasse. E nós temos essa preocupação. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Até teve um sermão que eu preguei, há 2 meses, que eu falei para vocês que o rebanho de Cristo não é rebanho de... Que, Célio? De engorda, né? Nós não estamos aqui para ficarmos gordos teologicamente. Até porque rebanho de engorda, a gente sabe qual que é o fim dele, né? Ninguém quer, né? Falando desse texto, tem algo maravilhoso para nós e que vem como exortação para nós.
A igreja, em muitos momentos, se revela egoísta no momento em que nós não pregamos o Evangelho. É aquilo que você recebe de maior valor e que você não se propõe a oferecer às demais pessoas. É como se nós encontrássemos uma pedra tão preciosa e a abraçássemos a tal ponto que nós não queremos dividi-la com mais ninguém. Lucas nos dá essa percepção de que aquelas pessoas que estavam sendo alimentadas por Jesus, pela presença de Jesus, pela pregação de Jesus, ficou preocupada. A multidão ficou preocupada, porque onde ele está? Cadê ele? Ele saiu daqui? Será que ele foi embora? O que será de nós agora? Quem vai pregar? O que será da igreja? E é isso que nós devemos entender. A presença de Cristo em nós, na nossa jornada, nas nossas vidas, no nosso meio, na nossa relação interpessoal, tem uma finalidade. E essa finalidade é para que nós possamos levá-lo àqueles que não o conhecem. Volta para Marcos, e mesmo que ele não tenha o mesmo detalhe de Lucas, a expressão diligentemente traz para nós a mesma realidade. Simão e os que estavam com ele estavam procurando em todo canto. Glauber, é mais ou menos assim, é um deserto. Eles estavam abrindo moita de mato, sabe? Cadê Jesus? Onde que ele foi parar? Ele não pode sair e não nos avisar como ele fez. Aonde ele está agora? A diligência revela uma extrema dependência, carência dele. Mas em seguida você vê a resposta de Cristo. Vejam então os versículos 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. O que será de nós? Não vai pregar mais para nós? O Evangelho, eu achei que ele seria só nosso. Um Deus exclusivo nosso. Um Deus exclusivo da primeira igreja presbiteriana de Bauru. Então nós crescemos, vamos construir e a importância está aqui. Ele veio para nós, as bênçãos são nossas, para mais ninguém. É isso que está sendo revelado no texto. Versículo 38, leiam por favor. Amém. Vocês estão preocupados? Vocês acham que eu sou só de vocês? Vocês acham que eu sou propriedade exclusiva da primeira igreja? Vocês acham que eu existo para satisfazer somente os seus anseios? Eu não pertenço a vocês. Vocês pertencem a mim. Eu vim, anunciei o Evangelho, agora tem outros precisando. Essa foi a resposta de Jesus. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus não veio para ser um Deus exclusivo de uma igreja. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos e cansados. E é isso que você e eu precisamos entender. Quando nós ocupamos e obedecemos a missão que foi dada por Deus a nós, nós compreendemos que Ele revelou para nós a Tua palavra, para que nós possamos levá-la para outras pessoas. Por que você existe? Por que você vive? Qual o motivo da sua existência? Qual o sentido da sua vida? Se o sentido da nossa vida não for a pregação do Evangelho, nós estamos na caminhada errada. Se o sentido da nossa existência não for
anunciar às demais pessoas que há um Deus que se compadece assim como se compadeceu de mim, pobre pecador. Um Deus que transforma vidas, como transformou a minha vida. Um Deus que anuncia a graça e de forma abundante a faz derramar sobre nós. Se essa não for a motivação da nossa vida, nós precisamos mudar a rota da nossa caminhada. Versículo final: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Há uma batalha espiritual. E Marcos está nos revelando algo poderoso. A batalha espiritual não é ficar mapeando os lugares, dando nome aos diabos, dando nome às tribos diabólicas, nada disso. A batalha espiritual está aqui nos versículos 38 e 39. É anunciar o Evangelho. Essa é a batalha. O diabo é vencido, é expelido, as almas são libertas quando nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a compreender o relato de Marcos, mostrando para nós que a oração deve ser o fundamento inicial do nosso dia a dia, porque ela nos faz conhecedores de Deus. E é esse conhecimento de Deus que nos leva a compreender a nossa missão, que é levar o Evangelho, pregar o Evangelho a muitos que ainda não conhecem a Jesus e vivem uma vida sem esperança. A Ele toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a igreja a se levantar, vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra é a fonte inesgotável de todo consolo. Mas obrigado também porque na mesma medida ela é a fonte inesgotável de todas as exortações. E o Senhor tem feito isso de uma forma contínua à nossa igreja. E não há dúvidas em nós. Quando a mensagem tem sido paulatinamente, insistentemente pregada, mostrando para nós que nós estamos numa letargia, porque estamos muito tímidos, pregamos muito pouco, evangelizamos quase nada. Quando isso acontece de forma tão contínua, o Senhor está deixando bem claro que nós precisamos acordar, que nós precisamos despertar desse sono que nos encontramos muitas vezes. Pai, mostra para nós que o Evangelho não é nosso, a graça não é nossa, a misericórdia não é nossa, os benefícios não são nossos. Deus, nem a nossa vida nos pertence. Faça-nos compreender que tudo aquilo que Tu és em nós tem uma finalidade: fazer-nos anunciadores de Cristo Jesus. Leva-nos para que anunciemos o Evangelho da transformação. Clamamos também ao Pai para que, no decorrer desse dia, tudo o que façamos possa ser dirigido pelo Teu Espírito, a fim de que sejamos para a glória do Senhor.
É a oração que fazemos, gratos pela tua palavra que nos desperta à pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.